Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito.
Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito.
Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito.
Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo
73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão, e tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito.